Então, irmãos amados, abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7. Nós iniciamos esse capítulo na semana passada. Paulo começa a responder às perguntas dessa igreja. É uma igreja confusa, que não recebeu o Evangelho, não entende Cristo, não recebeu plenamente o Evangelho de Cristo. Então, ela não sabe muito bem o que fazer, o que viver, como se comportar, porque a cultura está invadindo essa igreja completamente, porque obviamente não ter recebido o Evangelho é o que produz esse tipo de coisa. E uma das primeiras áreas de prioridade que eles pedem que Paulo responda é a relação do casamento. Como é o casamento cristão, como isso se desenvolve, e o pessoal que quer casar, que não quer casar, enfim, como é que funciona essa dinâmica? Lembrando que nós mostramos na semana passada que existe um grupo na igreja que tem o WhatsApp de Jesus, eles têm uma conexão direta com Cristo, ok? Eles são os espirituais, na realidade eles são os mais carnais do local, mas eles se acham super espirituais, porque eles falam em línguas, então eles acham que já estão aperfeiçoados e plenos em Deus. E aí entrou um pensamento, entrou um viés nesse grupo aí dos super espirituais, principalmente, parece que o texto nos indica isso, que o sexo é pecado. E parece que essa ideia vinha mais por parte das irmãs da igreja de Corinto. Então o que as irmãs estavam fazendo? Elas estavam dentro do casamento e não tinham mais nenhum contato sexual com o marido, entre os dois crentes, ok? Os dois crentes, dois da igreja. E as irmãs simplesmente não tem esse negócio, sexo é pecado. E você vê que realmente existe uma pegada em relação a isso. Várias religiões entendem o sexo como pecado, inclusive a religião católica entende que o sexo é pecado se ele não for para a reprodução. Isso está no catecismo deles, ok? Então realmente existe esse tipo de ideia de que o sexo é pecado, mas Paulo vai dizer justamente o contrário, que os dois são uma só carne, citando Gênesis, lá no Éden, antes do pecado, que o sexo não tem nada a ver com o pecado. Claro, o sexo pode se tornar pecaminoso por ser fora do casamento, enfim, e aí tem todas essas questões que desvirtuam o casamento, o sexo em si, mas o sexo, ele não é pecado, foi Deus que criou, Deus nos criou seres sexuais, e o sexo em si é uma bênção dentro do casamento. Mas infelizmente o povo aqui não tinha entendido assim. Por isso que Paulo vai falar do versículo 1 até o versículo 7, a esses casais da igreja, casados, que eles devem ter duas coisas importantes. Eles devem permanecer casados e em plenos direitos conjugais. E aí você viu aquela questão intercambiando homens e mulheres, marido e esposa, esposa e marido. No casamento, no cristianismo, no evangelho, homem e mulher são iguais, ok? O homem é mais do que a mulher, e a mulher é mais do que o homem. Não existe isso. E esse texto vai ser muito claro. Essa ideia intercambiada de Paulo, essa estrutura ABBA que ele usa, né? Homem e mulher, depois mulher e homem, essa estrutura que a gente chama, demonstra exatamente que homens e mulheres são iguais diante de Deus e têm os mesmos direitos e deveres no casamento. A mulher não tem mais direitos nem mais deveres, nem o homem tem mais direitos ou deveres, ok? Então Paulo está norteando, orientando toda essa questão, e aqui ele está falando sobre a questão da relação sexual, que eles só podem se abster sexualmente de mútuo consentimento. Não pode ser uma atitude unilateral, mas de mútuo consentimento por breve tempo, com o único propósito para se consagrarem na oração, no sentido de talvez um jejum mais prolongado, alguma coisa assim, e depois voltarem normalmente à vida conjugal, para que Satanás não vos tente. Paulo termina dizendo nesse texto aqui. E aí então, meus amados irmãos, nós entramos no versículo 8. Vamos lá para o versículo 8. Nosso texto está assim dividido assim, versículo 1 ao 7, Paulo está falando aos casados da igreja, ok? Devem permanecer casados e em plenos direitos conjugais. Versículo 8 e 9,
são os não casados, as viúvas e os não casados. Se preferivelmente permaneçam assim, se está casado. Versículo 10 e 11, Paulo vai falar os casados, ambos crentes, ok? Ele vai falar que os dois aí são crentes, eles devem permanecer casados. O 12 ao 16, então Paulo vai falar aqueles que com um cônjuge descrente. Como é que fica o casamento entre um cônjuge que não é crente? Há um crente, ou um esposo, ou a esposa, mas o outro não. Como é que funciona esse casamento? Então nós vamos até o versículo 16 hoje, tá bom? Digo, porém, versículo 8, aos solteiros e às viúvas é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que viver ardendo de desejo. Aqui o apóstolo Paulo ele dá um indicativo. Lembra aquilo que Paulo está falando no nosso texto? Ele sempre vai dizer que é bom que permaneça como está. Se chega no evangelho casado, fique casado, não se divorcie. Se chegou solteiro, a preferência é que fique solteiro, mas aqui já tem a ressalva no próprio versículo 9, está vendo? Mas se não consegue controlar-se, que casa, ok? Casar não é pecado. O que Paulo está dizendo, e eu disse semana passada e repito de novo, é que Paulo tem um pensamento na segunda vinda de Cristo. Então o mais importante para Paulo não é o casamento, não é o casamento errado, ou Paulo é contra o casamento, não é isso. Paulo aprova o casamento é de Deus, ele diz para permanecer casado, mas o que ele deseja é que aquele que é solteiro sirva ao Senhor, ele se preocupe com as coisas do Senhor, aquele que é viúvo da mesma maneira, ok? Então o objetivo de Paulo é que o povo de Deus frutifique no reino de Deus com toda a amplitude. Aqui Paulo diz que permaneçam como eu, versículo 8, ok? Então Paulo, ou ele era viúvo na época que Deus o salvou, lá em Atos capítulo 8, ou o apóstolo Paulo perdeu a esposa no evangelho, ok? A esposa dele, com a conversão dele, não aceitou a conversão de Paulo, então ela abandonou Paulo e Paulo ficou como ele estava, solteiro, ok? Então uma das duas coisas aí aconteceu. Solteiro Paulo não era, ele era casado porque ele era membro do Sanedrim. Para ser membro do Sanedrim tinha que ser casado, então não tinha para onde correr, ou ele era viúvo, ou ele era solteiro. Então ele diz, permaneçam como eu. E aí ele coloca a ressalva, se você não consegue isso, você deve casar. E aqui está uma coisa muito interessante de Paulo, que Paulo não impõe o que ele consegue, o que ele pode, aquilo que é um dom dele, que Deus deu para ele não impõe aos outros. Às vezes a gente faz isso, eu oro 1 hora, e eu quero impor todo mundo que ore também 1 hora. Não, às vezes o irmão ora 10 minutos, o outro ora meia hora, o outro ora 2 horas, mas eu não posso impor isso aos outros, ok? Cada um tem um dom de Deus. Agora, simultaneamente, não pega esse texto de 1 Coríntios 7, abra lá em Mateus 19 para você ver as palavras de Jesus, ok? Porque essas palavras que Paulo está dizendo são palavras de Jesus. Paulo está baseando-se no Evangelho. Todo o ensinamento de Paulo em todas as cartas, mas especialmente na carta de 1 Coríntios, Paulo sempre está repetindo à igreja ao que Jesus está dizendo, ok? Ao que o Senhor da glória está falando. E lá no capítulo 19, versículo 10 de Mateus, diz assim, os discípulos disseram, a pergunta, a gente vai voltar nesse texto daqui a pouquinho, a pergunta é sobre casamento, e aí os discípulos ouviram a resposta de Jesus, se era permitido ou não divorciar por qualquer motivo. Aí os discípulos ouvem a resposta, não gostam, e diz assim, os discípulos, 19 e 10 de Mateus, os discípulos disseram, se esta é a situação entre homem e sua mulher, é melhor não casar, porque Jesus diz que não pode deixar a mulher de qualquer jeito, por qualquer motivo, ok? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas olha o que Jesus diz aqui, e exatamente aquilo que Paulo tem em mente quando ele fala nesse texto aqui de 1 Coríntios 7, 8 e 9. Jesus, porém, respondeu, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, isso é, de ficar sem casar. Nem todos têm essa condição. O Criador está dizendo que nem todos têm essa condição, somente aqueles a quem isso é dado. Está vendo que é um dom?
Isso não é uma coisa que a pessoa pode simplesmente dizer, não, eu vou fazer. Muito difícil isso, muito difícil isso. Geralmente, e aqui é importante que a Bíblia leva, o Evangelho leva, Deus leva em consideração o impulso sexual do ser humano. Deus criou isso. O impulso sexual é natural, ok? Não é uma coisa antinatural. O desejo sexual não é algo antinatural, mas ele precisa estar dentro do parâmetro da santidade de Deus. Aqui sim, ok? Mas esse impulso sexual isso é natural. Isso faz parte da vida do ser humano. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, somente aqueles a quem isso é dado. Versículo 12, alguns são eunucos porque nasceram assim. Tem gente que nasceu zero, não tem desejo nenhum, ok? Tem gente que já nasceu assim, perfeito? Outros foram feitos assim pelos homens. Aí era um costume que inclusive aconteceu até o século passado, início do século XX, acontecia esse tipo de castração, ok? De meninos, aproximadamente 10 anos de idade, para manter aquela voz fina, né? Para cantar, enfim. Isso foi antes, isso tinha mais, mas a partir do início do século XX isso acabou, foi um crime, né? Foi uma coisa hedionda, mas existia, é o que Jesus está dizendo, outros foram feitos assim pelos homens eunucos, ainda outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, e é isso que Paulo está falando. Se você pode, chegando no Evangelho, solteiro ou viúvo, permanecer como você está, por causa do reino de Deus, fica assim. Não, pastor, para mim está tranquilo, eu consigo ficar firme aqui, não vou cair em moralidade, não vou ficar me ardendo aí de desejo e tanta aquela coisa. Não, vou permanecer, para mim está tranquilo, não tem problema nenhum. Então você vê Jesus de todo o seu coração, investindo todo o seu tempo no reino de Deus, ok? Então é esse ponto que Jesus está dizendo. E aí Jesus termina o texto dizendo: quem puder aceitar isso, aceite. Tem essas 10 condições. Quem puder aceitar isso, aceite. Não, pastor, não, Senhor da glória, aqui não dá para mim aceitar nenhuma dessas partes. Eu não fui feito eunuco pelos homens, eu não nasci assim e não tenho vocação. Eu tenho que casar. Casa, porque como o nosso texto diz agora, não pega esse texto aí de Mateus, põe o dedo aí e volta para 1 Coríntios lá, 7. Por quê? Porque aí entra o versículo 9 do capítulo 7. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que viver ardendo de desejo, ok? Então veja, a Bíblia é clara sobre essa questão, e veja que a Bíblia não toma o arder de desejo sexual, esse impulso fortíssimo sexual, como pecado. Ele coloca você dentro da esfera correta, dentro do momento e do lugar correto, para o pleno desejo, a plena satisfação sexual. Aonde? Casamento. Casamento. Pronto. Veja, a Bíblia é clara. Ela não tem problema de falar de sexualidade, ela não é um livro atrasado. Está vendo? A Bíblia é límpida aqui no nosso texto. Claríssimo o texto. Ok? Alguma dúvida aqui, irmãos? Parece que Paulo coloca o casamento como um empecilho para servir a Deus. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer que aquele que está casado, ele tem que se preocupar com o seu cônjuge. Ele tem uma preocupação com o seu cônjuge, seja a esposa, seja o esposo. Ele tem uma preocupação com o seu cônjuge, porque ele não está, por exemplo, Paulo está livre. Paulo está livre, Paulo vai para qualquer lugar, Paulo viaja. Paulo não está preocupado se ele vai dormir debaixo do pé de Paulo, se ele vai almoçar, se ele não vai. Ele não tem preocupação nenhuma. É ele que tem mais. Entendeu? Não tem, ele não tem mais preocupação alguma. Então assim, nesse sentido, ele está livre. Ele está livre, ok? Agora, você não pode pegar o seu cônjuge e expor a essa situação. Entendeu? É nisso que Paulo, por isso que Paulo está dizendo: fique solteiro ou viúvo, se você puder. Não sei que é a pessoa dele. Sim, John Wesley é um exemplo. John Wesley casou. Irmão, John Wesley andou a cavalo mais de 400 mil quilômetros.
Não sei se você consegue entender esse número. 400.000 quilômetros a cavalo. A esposa dele ia aonde ele estava pregando, quando ele estava por perto, e começava a gritar no meio da multidão: Wesley, volta para casa, porque tu está aí, eu estou abandonada. Assim, o chamado de John Wesley não permitia que ele casasse. O erro de John Wesley foi ter casado. 1735, assim, a vida de John Wesley. Ele não podia ter casado. Um homem que está igual o apóstolo Paulo, andando de lugar, ela achava que ele tinha mulher. E ali atrás, dizendo: tu tem outras mulheres, seu que. Olha que vergonha para o evangelho. Totalmente perdida essa mulher, nesse sentido, mas ela não conseguia entender o chamado dele, ela não conseguia entender o ministério dele, e ele teve que deixar ela. Ele seguiu o ministério, não casou, deixou ela, porque ele teve que escolher ou ela ou o ministério. Ele escolheu o ministério. Ele não adulterou, ela não adulterou, mas ele tem que fazer uma escolha, e ele escolheu o ministério. Então, assim, existem coisas, irmãos, que é o que Paulo diz: não casa, filho. Não casa. Se o seu ministério é esse, você não deve casar, porque você vai acabar criando uma confusão terrível na sua vida, um conflito terrível dentro de casa. Esse tema fica insustentável. E o Wesley conversou com ela muitas vezes, escreveu muitas cartas para ela, explicando tudo, e ela não entendia de jeito nenhum isso. E foi uma crise para ele, um problemão para ele, ok? Em contrapartida, você vai ver outras mulheres de Deus casadas com homens como John Wesley, em situações piores que a esposa de Wesley, estavam lá firmes, servindo a Deus, trabalhando, aprendendo, ensinando, lutando junto no ministério. Oi? A esposa do Billy Graham foi uma repórter uma vez perguntou para o Billy Graham, viajou o mundo inteiro, foi o maior evangelista do século XX, né? Ele morreu faz poucos anos agora, bem velhinho. A esposa, uma repórter, quando ele estava assim, viajando muito e tal, ele era conhecido mundialmente e tudo, em fazer cruzadas, e aí uma repórter perguntou para elas, para a esposa do Billy Graham: você já pensou em divorciar dele alguma vez? Ela disse: jamais. Matar? Matar ele? Mas separar não. Por quê? Porque ele viajava muito. Ele passava mais tempo dentro de avião viajando o mundo. Então ele passava 9 meses fora de casa, dos 12 meses do ano, às vezes até 10 meses fora de casa. Então, assim, você vê que tem mulheres que aceitariam isso, mas tem outras que não, entendeu? Então, esse negócio, a pessoa precisa pensar direito no que ela vai fazer, ok? Vamos seguir, versículo 10. Aos casados dou este mandamento: não eu, mas o Senhor. Por que Paulo diz não eu, mas o Senhor? Depois, lá na frente, ele vai dizer: eu estou dando esse mandamento, não o Senhor, porque esse mandamento que Paulo vai falar aqui, Jesus falou, ok? Quando Paulo diz eu estou falando, eu estou dando esse mandamento, não o Senhor, é que o Senhor não falou desse tema. Por exemplo, o casamento entre pessoas que eram cristãs e não cristãs, não tinha essa realidade quando o Senhor Jesus estava ensinando. Não existia isso. Ele deve ensinar isso como? E para quê? O povo não tinha essa realidade. Os discípulos não viviam essa realidade, ok? Um cristão casado com um não cristão, não existia isso. Então ele não tinha como dar uma ordenança sobre um assunto que ele não tinha ali naquele momento. Agora, o apóstolo Paulo e os apóstolos que escreveram o Novo Testamento, eles eram inspirados por Deus e tinham autoridade para isso. Um apóstolo hoje pode fazer isso? Não. Um pastor pode fazer isso? Não, eu digo isso, não Senhor. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer isso, porque nesse sentido não existe apóstolo. Os apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus, que viram o Senhor, que foram discípulos dele, e que Deus inspirou pelo seu Espírito para escrever o Novo Testamento e acabou. Qualquer um que se denomine apóstolo por aí está totalmente errado, totalmente equivocado. Isso não tem nada de bíblico,
Isso aí é puramente orgulho, vaidade, isso é besteira, ok? Você vê alguém dizendo assim, eu sou um apóstolo, pode ir embora, nem para o ouvir, vai dar a volta às costas e vai embora. Isso é tudo balé, isso é tudo gente querendo se mostrar, ok? Então não dê ouvido a essa gente. O apóstolo fulano de tal, tchau, meu amigo, você não sabe nem o que você está falando, ok? Então os apóstolos são esses aqui. Por isso que Paulo pode dizer, eu digo assim, esse mandamento eu dou e não o Senhor. Eu estou complementando a verdade que Jesus deu. É o que Paulo vai falar daqui a pouco. Mas aqui Paulo está citando o que? Mateus capítulo 19. Então vamos lá. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Amém? Veja, ele dá uma sentença aos casados, dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Veja, o ponto de Paulo é a esposa. Aí eu volto para você. Parece que as mulheres da igreja, nessa ultra espiritualidade delas, estavam caindo nesse viés de abandonar o marido, continuar casada, mas abandonar o marido sexualmente, ou entrar no divórcio. Por isso que Paulo coloca esse ponto sobre essas irmãs. Parece que esse é um indicativo do texto, tá bom? Mas, veja que aqui é uma surpresa, porque as mulheres, tanto gregas como romanas, só as mulheres muito ricas se divorciaram. O divórcio sempre era uma prerrogativa dos homens, nunca das mulheres. Rarissimamente uma mulher pedia divórcio, mas está acontecendo dentro da igreja, ok? Então o mandamento qual é? Você tem seu esposo, você tem sua esposa, não se divorcie dele, ponto. Paulo é pró-casamento. Por quê? Porque Jesus é pró-casamento. Jesus criou o casamento, Deus criou o casamento. E vamos abrir lá então, em Mateus capítulo 19 de novo, versículo 3, 19 e 3, vamos ver da onde Paulo está tirando essa afirmação, ok? Essa afirmação. Alguns fariseus, 19 e 3, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Está vendo? Os caras eram terríveis, pilantra. O que eles fazem? Eles divorciaram da mulher por qualquer motivo. Não gostou mais da comida, não gostou mais da cara dela. Qualquer motivo, não tem motivo de você também. E a mulher ficava totalmente desamparada, geralmente com seus filhos. Essa mulher vivia da mendigância ou da prostituição, muitas vezes. Porque ou então tentava voltar para a casa do pai, mas era uma situação muito difícil. Então essa mulher ficava em total vulnerabilidade. Mas Deus não queria o divórcio. Em Malaquias, Deus vai dizer: eu odeio o divórcio. Falando para os homens de Israel: eu odeio o divórcio, porque vocês estão sendo infiéis, não apenas à esposa de vocês, mas vocês estão sendo infiéis a Deus, que foi a testemunha do casamento, da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Deus estava lá testemunhando, assinando junto desse casamento, rapaz. E tu está sendo infiel à sua esposa, mas tu está sendo infiel a Deus, não só a sua esposa. Então, o texto sagrado, Jesus vai remeter exatamente a isso. Olha o versículo 4. Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Ponto. Está vendo? É o que Paulo está afirmando lá no capítulo 7. A mulher não se separe do seu marido. Ponto. O marido não se separe da sua mulher. Ponto. Esse é o plano de Deus. Esse é o objetivo de Deus. O casamento, a preservação do casamento, a unidade do casamento, essa aliança que deve ser enquanto os dois existirem. Enquanto os dois existirem, permaneçam casados. Esse é o ponto.
Ah, pastor, mas na cultura hoje em dia a coisa bagunçou. E dentro da igreja eu conheço um monte de pastor que bagunçou. Você vai encontrar isso. Mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. E nós não vivemos pelo que a cultura está dizendo, e não vivemos pelo exemplo errado de pastores, líderes e de irmãos de igreja. Nós vivemos pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós vivemos. Ok? Então, aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Duas pessoas, uma só carne. Uma só pessoa, uma aliança para a vida inteira. E aí, olha, versículo 7. Os fariseus retrucaram. Perguntaram então os fariseus: então por que Moisés mandou dar a carta de divórcio à mulher e mandar embora? Está vendo? Porque quem mandou dar a carta de divórcio foi o próprio Deus. Deus, na lei de Moisés, mandou a carta de divórcio. Aí parece que tem uma contradição aqui. Deus diz, Jesus diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Agora, tem mandamento dizendo para dar carta de divórcio. Então, como é que a gente faz isso? Aí a resposta de Jesus, versículo 8. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza de seus corações, mas não foi assim desde o princípio. Jesus arremete para o Éden. O Novo Testamento arremete para o Éden. Paulo arremete para o Éden. A igreja aponta para o estado sem pecado, para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para aqui que a igreja aponta. A igreja não aponta em direção que a cultura aponta. A igreja não aponta em direção ao erro de pastores, líderes e irmãos de igreja que estão abrindo mão do casamento e você da mulher, para ficar com a novinha. A gente não segue esse exemplo, não. Na realidade, toda a gente tem que sair do ministério, porque o pastor tem que ser marido de uma só mulher. A partir do momento que ele fugiu desse padrão, que é um padrão bíblico para ser um pastor, acabou para ele o ministério. E essa gente faz o que faz e continua no ministério. Se ele não conseguir sustentar a família dele, como é que ele vai ajudar tudo? Sim ou não? Na verdade, não é incoerente? O cara não conseguir manter a família dele, porque um pastor é um pastor de famílias. Ele está pastoreando casais, famílias, pessoas que estão inseridas no laço familiar. Se ele não consegue governar bem a sua própria casa, pergunta retórica de Paulo dizer: como ele vai governar a igreja de Deus? Não tem nenhuma chance disso. Isso é totalmente incoerente. Então Deus não chamou nenhum pastor para perder sua família em detrimento do evangelho. Pelo contrário, você tem que preservar sua família para permanecer um pastor. Tem muita coisa aí no inverso, né? Mas nós estamos na Bíblia, é aqui que nós citamos. Ah, mas está esculhambado. Está esculhambado por aí, aqui não. Pode estar de cabeça para baixo por aí, aqui não. Aqui a gente quer manter as Escrituras Sagradas na misericórdia do nosso Deus. Amém. Seguimos no nosso texto. Então, versículo 9. Eu digo, e aqui, agora você segura, você aperta o cinto aí. Você segura. Eu digo que todo aquele, então não há exceção no que Jesus vai dizer aqui. Não tem exceção aqui. Não tem exceção. Todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, comete adultério. Ponto. Não tem dúvida, não tem exceção, não tem nada aqui. Não tem nada. A única prerrogativa para o divórcio é o adultério. Acabou, não existe outra aqui. O Senhor da Glória deixou isso aqui muito claro para todos. Imoralidade sexual, pornografia, adultério, tudo que envolve essa questão é ponto para o divórcio. Perfeito? Aí, voltando à primeira
Coríntios de novo. Vamos lá para 1 Coríntios. Está vendo que a gente tem que transitar no texto? 1 Coríntios de novo. Então a frase de Paulo é, versículo 10: aos casados dá esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Entendeu por que Paulo está dizendo isso? Porque Mateus capítulo 19, versículo 3 em diante diz exatamente isso. Ok? Versículo 11: mas, aí entrou a exceção. Eita fé. Mas, se o fizer, olha, tem gente que desobedece a Bíblia. Você conhece alguém assim? Que desobedece a Bíblia? Além de você, conhece alguém que desobedece a Bíblia? Está vendo? Interessante, não é? As pessoas sabem do mandamento, sabem das obras do Senhor, não apenas na relação ao casamento, mas em qualquer situação. Mas a pessoa continua, ela desobedece da mesma forma, ela vai contra o texto bíblico, ela infringe o mandamento. E Paulo leva isso aqui em consideração, porque vocês sabem que o casamento foi Deus que criou, é para toda a vida, que só existe uma exceção aqui para o divórcio, que é a questão do adultério. Mas vocês mesmo assim tomam a decisão de fazer isso. Aí Paulo diz, mas se o fizer, se você se divorciar do seu marido, e Paulo está falando aqui de dois crentes, tá? Os dois são crentes. O não crente ele vai tratar daqui a pouquinho. Está falando dos dois crentes. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Sem se casar. Você vai ficar sem se casar. Você divorciou? Você abandonou seu marido? Você abandonou sua mulher? Não tem motivo, como o nosso Senhor Jesus disse, então não casa. Você vai ficar igual você está. Aí você tem dois irmãos dentro da igreja que são casados, estão separados um do outro, porque um deles acha que o sexo é pecado e que é ultra espiritual e que não precisa mais de sexo para viver. E agora? Que situação! Paulo diz: olha, eu vou parar por aí. Ninguém casa. Porque se vocês casarem, vocês vão entrar no estado de adultério. Quanta gente está vivendo adultério? Quanta gente está vivendo? Gente, isso é sério. Aqui uma coisa que a gente precisa ensinar para os jovens e para os adultos: casamento não é brincadeira, casamento não é uma aventura, casamento não é se der certo, casamento é para uma vida inteira. As pessoas têm que estar muito seguras do que vão fazer. E não existe outra estrutura bíblica para duas pessoas estarem juntas, a não ser o casamento. Não existe. Biblicamente não existe. Ou é o casamento, ou não é nada. Dentro do reino de Deus, da igreja de Cristo, é o casamento e acabou. Ok? Não dá para juntar, não dá para ficar, não dá para namorar, não dá para nada. Ou casa, ou não casa. Não tem outra situação. Ok? Então, mas se o fizer que permaneça sem se casar, ou então, no estado em que está, e separei do meu marido, separei da minha esposa, mas está tão ruim, então você volta e casa com ela de novo. Você junta os trapos lá de novo. Você volta para a tua mulher, você volta para o teu marido, você não vai pegar outra. Você se equivocou no seu pensamento ultra espiritual, essa teologia doida que tu inventou aí. Volta para o seu marido, volta para a sua esposa. Mas se o fizer que permaneça sem se casar, ou então, arrependido do estado, da atitude errada, reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Então, no nosso texto, as prioridades de orientação são claras. A mulher deve permanecer como está e não deve divorciar do marido. Mas, caso for desobedecer a esse primeiro mandamento, então, repetido, deve permanecer como está, sem se casar. Mas se arrepender, não cometer adultério, mediante novo casamento com outra pessoa, vai cometer adultério. Se ela não gosta da nova situação de ficar separada da solteira, que ela volte para o marido dela. Então, um negócio assim complicadíssimo. Isso aqui virou um balaio de gato dentro dessa igreja, terrível. Ok? Isso aqui virou um problemão dentro da igreja. Ok?
então Paulo tem que ordenar isso aqui muito, mas muito claramente. Ok? Alguma dúvida, irmãos, até aqui? Algum comentário? Pergunta? Tem tanta coisa, né? Então sigamos, versículo 12. Aos outros eu mesmo digo isso, não Senhor. Está vendo? Agora Paulo vai falar aquilo que o Senhor Jesus não deu como mandamento, porque naquele momento não havia aquela situação acontecendo, então não havia como dar aquele mandamento. Mas agora Paulo, sob a inspiração do Espírito de Deus, isso aqui não é menos palavra de Deus, isso aqui não é menos mandamento, é tão mandamento quanto os ensinamentos de Jesus, ok? É o próprio Espírito Santo de Deus orientando Paulo. E aos outros eu mesmo digo isso, não Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, aí está vendo? Casamento onde tem um crente, 2 não crentes se casaram, um se converteu no meio do caminho, como é que faz agora? Vamos lá. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Ponto. No meio do caminho, eu me converti, minha mulher não, Deus me salvou, minha mulher não. Ela aceita ficar com você como crente? Sim. Ela quer desmanchar o casamento? Não, não quer não. Diz que eu sou um marido melhor agora do que antes. Glória a Deus. Então fica casado, não divorcie. Está vendo que Paulo não quer o divórcio? Paulo não quer o divórcio. Paulo quer a sustentabilidade do casamento, até entre crente e não crente que casaram. Não é aqui o casamento de alguém crente com alguém não crente. Não. Esse tipo de casamento é proibido aqui no texto. E na Bíblia inteira, que alguém que é um cristão verdadeiro casar com um não crente é totalmente errado. E completamente errado o pastor que faz um casamento desse. O pastor deve fazer um casamento entre um cristão e um cristão. Esse é o padrão correto. Ok? Até o casamento entre 2 não crentes é fácil, mas entre um crente e um não crente é fácil. Fácil de 2 não crentes porque não é não é uma ordenança do Senhor. Ordenança é o batismo e a Santa Ceia. Se 2 não crentes querem casar, não há nenhum problema o pastor fazer um casamento entre 2 não crentes, nenhum problema. Prega o Evangelho no dia, acompanha esse casal antes, durante o casamento e depois do casamento, fala do amor, da graça de Deus, sem problema nenhum. Ok? Sem problema nenhum. Agora, um crente com um não crente, não caso nunca. Entendeu? Também não caso ninguém se não trouxer o papel primeiro. Primeiro você traz o papel do cartório aqui para mim. Não, pastor, vou trazer o papel depois. Não, para mim não. Você traz o papel primeiro do cartório aqui. Vocês estão casados no segundo, depois eu dou a bênção aqui. Esse negócio de eu casar aqui na igreja, não. De jeito nenhum. Ok? Meu pastor disse que aconteceu um caso desse, ele falou, essa pessoa eu já não chamo mais para pregar na minha igreja. Porque casou 2 pessoas, entendeu? Divorciados, só no religioso, sem papel. Falou, essa pessoa não tem nem autoridade mais para mim aqui. E está certíssimo. Ok? Então, pastor velho, voltando para o nosso texto. Então vai. Versículo 13. Então não divorcie dela. Versículo 13. E se a mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pronto, do mesmo jeito, está vendo? A mesma coisa, tudo certinho. O irmão tem um marido e esposa não crente, ela quer ficar casada, perfeito. A irmã tem um esposo não crente, ele quer ficar casado, perfeito. Até aí, tudo certinho, nenhum problema, mantemos o casamento. Pois, e aí está a razão, aí está o motivo porque esse casamento deve continuar. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Veja, o poder da santidade é maior do que o poder do pecado. É maior do que o poder do pecado. Esta mulher santifica seu marido. Esse irmão, esse homem em Cristo, santifica a sua esposa.
santificar seu cônjuge, ele deve abençoar seu cônjuge, ele deve guiar seu cônjuge dentro dos princípios da palavra de Deus, porque ele está vivendo dentro desses princípios, ok? Não é o não crente que influencia o crente, é o crente que influencia o não crente dentro do casamento. Muito importante isso. Versículo 15: todavia, aí tem outra exceção. Aí, está vendo a estrutura? A estrutura vai A, B, de novo. Todavia, se o descrente separasse e se separa, tá, eu me converti, minha esposa não, eu não aceito de jeito nenhum que eu seja um cristão. Ela falou: olha, ou você vai ficar com Jesus ou comigo. O que eu faço, pastor? Já estou no texto aqui. Você vai ficar com Jesus. É óbvio. Porque se você não ama mais a Jesus, que seu pai, que a sua mãe, seus filhos, seu cônjuge, a você mesmo e a tudo que você tem, você não pode ser discípulo de Jesus. Lucas 14. Quem disse isso foi Jesus, não foi eu. Só estou citando o texto para você. Se ele não for o primeiro, ele não vai ser o segundo na sua vida. Você desiste disso. Você só está se enganando. Não, Jesus está sentado no banco do carona comigo. Jesus está acima do seu cônjuge, Jesus está acima dos seus filhos, Jesus está acima da sua família, Jesus está acima do seu pai, da sua mãe, do seu dinheiro, do seu trabalho, de você mesmo, de tudo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único, Ele é o primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, todo o seu entendimento e força. Ele é o primeiro, é o único. Acabou, gente. Isso aqui é martelo batido. Ele está acima de tudo e de todos. Ele nunca vai aceitar, você só vai se enganar, achando que Jesus, ele vai aceitar fazer parte da minha família. Não vai, não. Você está se enganando. Eu quero dizer que o mundo tem nada com você. Eu quero dizer para você que tem muita igreja tentando enganar você. Muito pastor aí querendo ser politicamente correto, dizendo para você que não, o seu marido, ou a sua esposa, os seus filhos, seu pai, sua mãe, você mesmo, seu dinheiro, seu emprego é mais importante. Jesus vai ficar aí em qualquer canto dessa vida. Vai não. O Jesus da Bíblia não. Depois abre lá em Lucas capítulo 14, capítulo 10, e você vai ver isso. Ele não aceita isso nunca de você, de ninguém, de ninguém. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Se sua esposa existe, é porque Deus é criou. Se seu marido existe, é porque Deus é criou. Se seus filhos existem, é porque Deus os criou. Se você tem força para adquirir riquezas, trabalhar, é Deus que te deu. Ele está acima de tudo e de tudo. E tudo existe só porque Ele existe. E porque Ele decidiu criar todas as coisas. Então a Ele é a glória, e Ele é o primeiro, acima de tudo e de tudo. Nunca perca isso de mente. Por isso que o texto está dizendo: todavia, se o descrente separar-se, ele se separa, deixa embora. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da escravidão. A escravidão de estar num relacionamento em que a pessoa não quer viver com você, e você vai ficar ali tentando, a pessoa não quer, porque ela não é crente, ela não aceita o Evangelho, ela não respeita a sua fé. Totalmente errado isso. Esse cara, ele está santificado? Oi? Ele está santificado no esposo dele? Infelizmente não, né? Existem pessoas que não vão aceitar que a esposa ou que o esposo seja um cristão. Tem mulher que não aceita de jeito nenhum mais esse crente. Ou tem marido que não vai aceitar nunca que a mulher seja uma cristã de verdade. Ok? E vai ameaçar separar-se. Então, como Paulo disse, em tais casos o irmão não está, ou a irmã, debaixo da escravidão. Ok? E aqui, querer separar-se é não apenas abandonar o lar. Tem gente que abandona a família. Abandona o lar, o cara vai embora, some. A mulher abandona o lar, vai embora, some. Ou a pessoa que não é crente espanta o crente. Muitas vezes as mulheres passam por isso. Ok? São deixados emocionalmente, são deixados financeiramente, estão sendo traídos. Tudo isso aqui é
não quero que vai embora, eu vou viver a minha fé. A minha fé é mais importante. A minha fé em Cristo é mais importante que qualquer coisa. Do que qualquer coisa. Ok? Então, a orientação de Paulo é essa. Deus não nos chamou para vivermos em paz, não em escravidão. Para viver em paz. Aqui está outro ponto do divórcio. É que o não crente toma a decisão de ir embora. O não crente toma a decisão de dizer: eu não quero mais esse casamento. Eu não quero estar casado com um crente. Eu não quero estar casado com um crente. Eu vou me separar de você. Eu vou embora se você não deixar sua fé. Então, vai ter que deixar a família. Vou embora, porque a minha fé não vai deixar. Cristo está em primeiro lugar na minha vida. Então, são posições, são posturas firmes que o cristão tem que ter. Cristo é o primeiro na sua vida. E não há outro. Não há outro. Deus nos chamou a viver em paz. Então, se o não crente está fazendo da vida do crente um inferno, então, por exemplo, o marido está batendo na mulher, vai na delegacia, isso é crime, não é pecado, apenas é um crime. Diferentemente de pecado, ultrapassa-se o pecado, crime. Além de pecado, um crime. O cara está batendo na mulher. Polícia. Eu falo isso há tantos anos. Achei legal, o Augusto Nicodemus também fala a mesma coisa. Interessante, eles usam a mesma expressão que eu. Delegacia, polícia. Ok? E está certíssimo. Está certíssimo. Dentro da igreja, não sou crente, pastor. Você bate sua mulher? Delegacia, querido. Tem outro caminho para você. Isso é crime. Isso não tem outro, não tem diálogo, não tem aconselhamento, não tem nada. Você vai para a delegacia e acabou. E eu tenho a obrigação de denunciar. Como pastor, eu tenho a obrigação de denunciar. Assim como um professor da escola tem a obrigação de levar a criança na delegacia se ela chega lá espancada. Se ele sabe que a criança está sendo abusada sexualmente. Tem obrigação. Ele não faz um favor. Não é uma escolha dele, é uma obrigação dele. Entendeu? Então, sim. Por quê? Porque são cargos de proteção. O pastor está para proteger, o professor está para proteger, e se eles não fazem, eles se omitem diante da lei. Tem pastores nos Estados Unidos que estão sendo processados, porque sabendo de abusos sexuais, que pessoas dentro da família estão cometendo, sabendo de mulheres sendo espancadas da igreja, eles não agiram em razão do ofendido, do vulnerável, e agora estão sendo processados pela justiça porque se omitiram ao socorro daquelas pessoas. Ok? A mesma coisa é repassar com você. Você sabe de uma situação e você não tomou providência, você está errado, totalmente errado. Ah, pastor, mas briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Denuncia, linda, não precisa nem se identificar, não. Ó, fulano aqui que mora no endereço, está batendo a mulher dele, está espancando os filhos. Pronto. Quem é que está falando? Não quero me identificar. Denunciar não. Vai ficar calado, achando que não, você está errado. Você não pode ver o mal acontecendo e tampar seus olhos. Que isso? De jeito nenhum. Você está salvando uma vida. Você está salvando uma vida. Então, meus irmãos, versículo 16. Você mulher, e aqui está novamente outro motivo. Ok? Qual o outro motivo? O primeiro motivo é que o crente ou não crente quer separar. Ok? Quer deixar o casamento. Então que o irmão ou a irmã deixe ir. Ok? Não, eu quero pedir você pode você. Vou ficar em Cristo Jesus. E o outro motivo é, versículo 16, você mulher, e aí pergunta retórica, como sabe se salvará seu marido? E você marido, como você sabe se salvará sua esposa? Não, pastor, eu vou ficar nessa situação, ele me trai, ou ela me trai, ela me espanca, ele me espanca, estamos vivendo um inferno aqui, estamos debaixo de abandono, então vamos segurar isso aqui, porque vai se converter. Paulo está dizendo que você não sabe disso. Paulo está dizendo, como é que você sabe, mulher?
se vai se salvar seu marido? E como é que você, marido, sabe se vai salvar sua mulher? Está vendo? Paulo quer que o irmão em Cristo esteja vivendo em paz. O casamento não é para ser um inferno, gente. Ok? O casamento não é para ser um inferno. O casamento é para ser um ambiente de paz, de amor, de alegria, não um inferno. E se um não crente quer fazer do casamento um inferno, deixa ele embora. Não adianta isso. Ok? Paulo provavelmente pode ter vivido essa situação. Ou ele é viúvo, como eu disse, ou a mulher deixou ele por causa do evangelho. É muito triste? Sim. É lamentável? Sim. Mas o que você vai poder fazer? Veja que a pergunta final não depende de você. Como você sabe se vai salvar seu marido? Ou como você, marido, sabe se vai salvar sua mulher? Você não sabe disso. Não está no seu poder. Está no seu poder amarrar seu cônjuge aqui dentro de casa. Não está. Ou pegar, não, eu vou pegar minha esposa a ficar comigo. Eu vou pegar minha esposa a ficar comigo. Não vai, não tem como isso acontecer. E você vai ficar nesse estado de guerra, de batalha contínua. Não é isso que é o Evangelho. Ok? Então, se o não crente, veja que a atitude não parte do crente. Ele começa o texto dizendo: se o não crente deseja ficar casado, não separa dele não, irmão. Irmão, não separa dela não, fica casado. O não crente, olha, ele quer ficar com você, permaneça casado. E você, sua vida santifica o seu cônjuge, seja a irmã, seja o esposo ou a esposa. Você santifica ele, seus filhos também. Mas se entra um caso, e Paulo é realista. Paulo está trabalhando para a realidade. Mas se o não crente que quiser ficar, como é que a gente faz? E eu já vi, irmão. Eu já vi um pastor quase matar uma mulher, uma irmã em Cristo, por causa disso aqui. Ele falou: você não pode divorciar do seu marido de jeito nenhum. E ele traiu essa mulher, ele bateu essa mulher, ele fez um inferno na vida dessa mulher. Essa mulher ficou pele e osso. Eu conheci esse casal pessoalmente. Um dos casais mais bonitos da igreja. Esse homem fez um inferno na vida dessa mulher. Era um lobo dentro da igreja. Ele fez um inferno. E o pastor obrigou essa irmã a ficar até as últimas consequências. E esse meu pastor falou para mim: nunca mais eu faço isso. Eu quase matei a minha. Eu falei: olha, que ideia desse cara. Ele nunca leu a Bíblia. Se ele tivesse lido esse texto aqui, e meditado nesse texto aqui, estudado esse texto aqui, ele não tinha feito um negócio desse. Quase acabou com a família inteira, os filhos, a irmã, quase acabou com tudo. Por quê? Não pode divorciar de jeito nenhum. Não. A Bíblia está dizendo que existem casos que não tem jeito. Jesus está dizendo que tem casos que não tem arranjo, não tem que ser por causa do pecado, da dureza do coração. O que tu quer fazendo isso? Arrebentando a vida das pessoas? Não, de jeito nenhum. A gente, como igreja, é pró-casamento, mas existem coisas que não tem que ser. Por quê? Por causa do pecado. A dureza do nosso próprio coração. Deus criou algo perfeito, o casamento, lindo, belo, extraordinário, para sempre, para a vida inteira. Mas infelizmente, até algo tão belo, criação de Deus, sofre tremendamente. A gente vê esse sofrimento hoje na nossa cultura e dentro de muitas igrejas evangélicas, por causa da dureza do pecado do coração do Senhor. E infelizmente tem coisas que não tem como ser faladas. A gente pode querer, a gente pode orar, desejar muito, lutar, mas não está no poder do cristão muitas vezes resolver aquela situação. E aquele irmão não pode ficar debaixo de uma escravidão por causa daquilo. Ok? Por causa daquilo. Então, são extremos. Eles acontecem, infelizmente, estão cada vez mais comuns, a gente vê isso cada vez mais comum, mas isso não é o que a Bíblia quer. E a gente, como povo de Deus, deve olhar isso aqui e temer. Dizer: meu Deus, tem misericórdia de nós.
É uma situação tão triste, tão lamentável, mas que o Senhor nos livre disso, que o Senhor nos mantenha com casamentos cristãos, casamentos verdadeiramente cristãos, saudáveis, cheios da graça, da presença, do amor de Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Irmão, e aqui tem um ponto importante. Às vezes a gente está no casamento e está lutando e tem coisas que não estão se resolvendo dentro do casamento. Já conversou, já brigou, já tentou de um canto, de outro, de um jeito, de outro, e aquilo está indo para pior, aquilo está indo, aquela bola de neve está aumentando. Procure ajuda. Procure ajuda antes, deixe o orgulho. Não, a minha vida privada é a minha vida privada. E aí você não consegue resolver. Porque você não chama, você não chama o pastor e diz, pastor, estou passando problema, estamos passando a dificuldade. Ore por nós, nos ajude, o que a Bíblia diz a esse respeito, para onde a gente deve, o que a gente deve fazer. Então acaba que o casamento chega aos limites, e às vezes quando essas pessoas procuram algum tipo de ajuda, já não tem nem mais o que fazer, nem mais, não tem mais arranjo, não tem mais conselho, porque deixa a coisa para o último estágio. Cuide do seu casamento, cuide da sua vida sexual, cuide da sua sexualidade. Você casado com outro irmão em Cristo, você viúvo, solteiro, você casado com um não crente, cuide da sua vida, ore por isso, viva os princípios da palavra de Deus, guarde o seu coração, mantenha alto o nível espiritual da sua vida, mantenha alto o seu nível de oração, aqui para todos, para o casado com outro crente, para o casado com não crente, para o solteiro, para o viúvo, cresça espiritualmente, porque ninguém vai viver uma vida de santidade no mundo, como nós temos num país immoral como nós temos. Nós precisamos manter uma vida de crescimento espiritual, de santificação, de busca de Deus, de busca do Senhor, de estar crescendo espiritualmente como casal, em oração da palavra, numa vida devocional. Mas também você que está solteiro da mesma maneira, viu? Da mesma maneira, crescendo espiritualmente. E você que tem um casamento com não crente, da mesma forma, crescendo espiritualmente, para que seja você o influenciador desse casamento. Que a sua fé seja uma bênção para o seu cônjuge. Que a sua fé alimente o coração do seu cônjuge, seja você um canal de bênção na vida do seu cônjuge, para levá-lo a Cristo Jesus, que ele possa olhar para você e falar, olha o fervor do meu esposo, olha o fervor da minha esposa, olha como essa pessoa leva a sério a Deus, olha como essa pessoa leva a sério a sua fé, a palavra de Deus, que coisa importante, irmão, santificar o seu cônjuge em meio a uma situação tão difícil como um casamento misto. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos fortaleça a todos nós. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos e vamos orar ao nosso bom Deus. Pai, obrigado por esse texto tão esclarecedor,